Oi gente querida, tudo bem? Eu sou a professora Rita e esse é o LIF, Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um material didático. Esse material didático chama ciclo trigonométrico e ele serve para auxiliar na compreensão das grandezas trigonométricas. Para fazer esse material, nós vamos utilizar uma folha grande de papel milimetrado, um pedaço de papelão do tamanho da folha ou um pouquinho maior, um plástico que pode ser uma lâmina de retroprojetor. Aqui nós estamos usando uma capa antiga de um material encadernado, cola, transferidor, compasso, uma caneta de retroprojetor para riscar na folha, uma lapiseira, régua, um colchete, nós estamos usando o colchete número 2, e para uma variação nós vamos usar também um barbante. O primeiro passo é nós traçarmos uma circunferência de raio 10 centímetros no papel milimetrado. Então nós encontramos o centro do papel milimetrado e traçamos a circunferência de raio 10. O interessante do papel milimetrado é que você já pode medir sem a régua mesmo, medir no papel o raio 10. Então você vem aqui do zero, bem riscadinho, com a ponta seca do compasso no 0 e com o grafite do compasso no 10. Então você tem uma abertura de 10 centímetros. E você vai até o centro da folha e coloca a ponta seca. E aí traça a circunferência de raio 10. Temos então traçado a nossa circunferência de raio 10 centímetros. Vamos traçar os eixos trigonométricos, seno, cosseno, tangente e cotangente. Eu prefiro fazer o nosso ciclo na vertical, para que o eixo das tangentes possa ser maior. Então vamos traçar. Após traçadas as medidas do seno, do cosseno, da tangente e da cotangente, sendo negativos para o lado esquerdo, positivos para o lado direito, negativos para baixo, positivos para cima, nós vamos marcar com o transferidor os ângulos de 10 em 10 graus, traçando também os múltiplos de 45 graus, 45, 135 e assim por diante. Precisa marcar em toda a circunferência? Não, você marca só na parte de cima, porque com a régua você vai conseguir marcar os ângulos na parte de baixo, tanto que passe pelo vértice. Tem gente que prefere fazer uma semi-reta ou um segmento de reta. Eu vou fazer só as marcações na circunferência, a partir daqueles pontos que acabamos de marcar, os ângulos que acabamos de medir. Então, 10 graus e 190 graus. Vinte graus e 200 graus, e assim por diante. Você vai marcar sempre os do primeiro e os do terceiro quadrante. Marcamos então os ângulos no primeiro e no terceiro quadrante. Vamos fazer agora a mesma coisa para o segundo, que vai acabar marcando o quarto quadrante. Aí alguém vai me perguntar, não tem um programa que faz isso sozinho, professora? Em vez de você ficar riscando aí os ângulos, os arcos. Até tem o GeoGebra, você pode usar alguns programas de computador para fazer o ciclo trigonométrico. Só que esse você pode usar quando você não tem o computador. Marcou todos os ângulos, numera em graus, partindo do 0 e indo até o 360. Então, você vai marcar a primeira volta.
Você pode perguntar para o seu aluno, em radiano, como fica? Aí ele pode marcar os arcos notáveis em radiano. Acho que não há necessidade de marcar todos. Mas se quiser também não custa nada, né? Então, as marcações do nosso ciclo trigonométrico estão prontas. Nós vamos passar para a próxima etapa. Nessa próxima etapa nós vamos precisar fazer uma escolha. Ou nós usamos o nosso pedaço de plástico, a nossa folha plástica, ou nós usamos o barbante. Eu vou usar a folha plástica e vou mostrar depois para vocês as possibilidades para usar o barbante. Bom, quando formos usar essa folha, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é traçar uma diagonal. Como ela é uma folha plástica, nós vamos usar a caneta de retroprojetor, de CD, DVD e a régua. Nós vamos traçar, não precisa ser exatamente uma diagonal, precisa ser uma linha. Depois de marcar essa linha, segmento de reta, nós vamos fazer um furo na folha. Eu vou usar a ponta seca do compasso. Tem gente que prefere usar o estilete, fique à vontade. Eu vou fazer um furinho aqui desse lado e vou fazer o mesmo furinho do outro lado. E por esse furo, depois vai passar este colchete. E nós vamos fazer esse mesmo furo na origem da nossa circunferência. Então, nós temos aqui uma folha que gira. Ponta seca do compasso na origem. Se você fosse fazer com o barbante, era só passar o barbante ali. Mas como nós vamos fazer com a folha plástica, nós vamos ter que passar o colchete também. Pronto, passamos o colchete. E agora nós temos uma folha que gira em cima. Para melhorar, nós vamos abrir o colchete aqui atrás, para fixar. Temos aqui o nosso ciclo trigonométrico que gira. Para finalizar, nós colamos na folha de papelão. Se nós formos usar o barbante, nós vamos precisar de um pedaço de barbante não muito grande, que nós vamos pregar, passar pelo furinho no centro da folha e pregar ou com fita adesiva ou com um pouquinho de cola. E depois colar na folha de papelão. No polo, vocês têm este ciclo trigonométrico, que vocês também podem fazer uso. Aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, os arcos notáveis e o valor, tanto do seno, do cosseno e da tangente. Muito obrigada por ter nos assistido. Continue nos assistindo.